Oi pessoal, sou a doutora Lívia, sou ginecologista obstetra. Eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre o câncer de mama, já que a gente está no Outubro Rosa, né, que é o mês mundial sobre a conscientização sobre o câncer de mama, para a gente conseguir pensar em rastrear o câncer de mama para fazer diagnóstico precoce e eventualmente fazer a cura. Hoje em dia o câncer de mama ele já não é mais como antigamente, que as pessoas pensavam que era um diagnóstico de morte, muito pelo contrário, a gente tem uma grande porcentagem de cura, principalmente naqueles que a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, e por isso que a gente tem que se conscientizar sobre isso. Então vou começar falando um pouquinho pra vocês por que é tão importante. O câncer de mama ele é a segunda doença mais prevalente nas mulheres no mundo, perdendo somente para o câncer de pele não melanoma, tá? E depois, em terceiro lugar, nas mulheres, a gente fala um pouco de câncer de colo do útero. Como que faz pra gente rastrear o câncer de mama? De acordo com o Ministério da Saúde, é preconizada a mamografia bianual dos 50 aos 69 anos, que é diferente do que pensa a Sociedade Brasileira de Mastologia e de Radiologia, que acham que a gente tem que fazer o rastreamento a partir dos 40 anos anualmente. Mas todo mundo concorda, né, que a partir dos 35 anos as mulheres que têm alto risco para o câncer de mama têm que fazer esse rastreio anual. Então, se você é uma paciente que tem alto risco para o câncer de mama, eu já vou falar o que é o alto risco, tem que fazer o rastreamento anual a partir dos 35 anos, tá? A maioria dos médicos eu acho que segue mais essa linha da Sociedade Brasileira de Radiologia e Mastologia a partir dos 40 anos, mas o Ministério da Saúde recomenda mesmo bianual dos 50 aos 69 anos. Depois disso, cada caso vai ser individualizado de acordo com a idade da mulher, os fatores de risco, etc. O que é uma paciente que tem alto risco para o câncer de mama? É uma paciente que ela já teve um diagnóstico pessoal de câncer de mama antes dos 50 anos. É uma paciente que teve um parente de primeiro grau com diagnóstico de câncer de mama antes dos 50 anos. Uma paciente que teve um parente de primeiro grau do sexo masculino com diagnóstico de câncer de mama. Uma paciente que tem um parente de primeiro grau com câncer de mama bilateral, que já teve o câncer de mama bilateral. E a paciente que tem mutação para o gene BRCA1 e BRCA2, que eu vou explicar para vocês mais para frente o que é isso. E a paciente que tem duas parentes de primeiro grau, ou qualquer grau na verdade, com câncer de ovário, isso já é um fator de risco. Então essas pacientes muito provavelmente têm que procurar seu ginecologista para conversar sobre o rastreio mais precoce do câncer de mama. Apesar de que os cânceres de mama de origem hereditária, genética, são apenas 5 a 10% do total dos cânceres de mama. Mas mesmo assim, essas pacientes, a gente sabe que elas têm um risco maior, então elas têm que se preocupar mais sim. De qualquer forma, todas as mulheres devem se consultar com seus ginecologistas pelo menos uma vez por ano, né? Colocar em dia todas as suas dúvidas, todas as suas coisas. Mas enfim. Isso que eu falei pra vocês de mutação do gene BRCA1 e BRCA2. O que são esses genes? São os genes que são originalmente genes supressores tumorais, que por algum motivo em algumas pessoas, não só mulheres, eles têm alguma mutação, e essas pessoas que têm mutação em um desses genes vão ter de 65 a 80% chance de desenvolver o câncer de mama ao longo da vida, ou seja, uma chance muito alta. Quem são as pessoas que precisam fazer, tem indicação, na verdade, de fazer esse rastreio para essa mutação? São as pessoas que, como eu falei para vocês, têm esse alto risco. São as mesmas coisas que eu falei para vocês sobre o alto risco, são as pessoas que têm indicação de fazer algum teste genético para ver se tem essa mutação, porque afinal de contas é uma porcentagem muito alta de chance dessas pessoas que têm essa mutação, não das pessoas do alto risco, existem as pessoas que têm o alto risco e as pessoas que dentro do alto risco têm a mutação do BRCA1 e 2, que elas têm muito alto risco de ter o câncer de mama, como eu falei, de 65 a 80% de chance de desenvolver ao longo da vida. Elas têm, como eu falei, essas pessoas têm indicação de avaliar se tem essa mutação. Isso vai ser conversado pessoalmente com o seu ginecologista ou até com o seu mastologista para ver se você quer fazer essa pesquisa. Porque depois, uma vez que você tem esse resultado, você tem que discutir com ele o que você vai fazer. Ou seja, muita gente fala que na verdade você já tem que estar preparado para o que você vai fazer com esse resultado. Vou fazer a mastectomia profilática, que foi o que aconteceu no caso da Angelina Jolie, por exemplo, todo mundo lembra. A Angelina Jolie teve na família dela, a mãe dela teve câncer de ovário, e aí ela foi rastrear e ela achou que ela tinha essa mutação. Ela fez o teste e descobriu que ela tinha essa mutação, e ela achou por bem fazer a mastectomia profilática. A gente fala que na verdade
aquela cirurgia que você tira os 2 tecidos mamários bilaterais, eventualmente até os 2 ovários. É uma cirurgia agressiva que tem que ser discutida com o seu médico individualmente para ver quais são os risco-benefício de você fazer isso para você, se você quer fazer isso. Porque não necessariamente você tem chance, você vai ter, mas é uma alta chance para quem tem essas mutações. Câncer de mama no sexo masculino muito provavelmente está associado a uma mutação principalmente no BRCA2, tá? São poucos os cânceres de mama no sexo masculino, mas também existe, né? Então, o que mais que eu vou falar pra vocês? Quais são os fatores de risco do câncer de mama para a população em geral? O que é os fatores de risco para todo mundo, né? Seria a obesidade, principalmente a obesidade depois dos 50 anos, o sedentarismo, o etilismo, ou seja, a ingestão excessiva de bebida alcoólica, a paciente que nunca teve filho, ou seja, a nuligesta, paciente que menstruou antes dos 12 anos, paciente que entrou na menopausa após os 55 anos, pacientes que usaram pílula anticoncepcional. Gente, não estou falando aqui que eu sou contra a pílula anticoncepcional, jamais, eu só estou falando para vocês que não deixa de ser um fator de risco para o câncer de mama, que é um câncer hormônio dependente. Então, assim, tem que pesar na balança os prós e os contras, tá? A reposição hormonal, a terapia de reposição hormonal na menopausa, principalmente com mais de 5 anos de terapia de reposição hormonal, isso pode ser um fator de risco. A paciente que não amamentou, a paciente que engravidou após os 30 anos, porque antes dos 30 anos a gravidez ela tem um benefício, uma proteção contra o câncer de mama, de acordo com os estudos, depois dos 30 anos já não tem mais esse benefício. E principalmente sexo e idade. Ser mulher já é um fator de risco para ter o câncer de mama, apesar de ter em homem também, mas a mulher é muito mais frequente, porque tem pelos hormônios, claro, pelo estrogênio. E a idade. Indiscutivelmente, em todos os estudos, isso é uma das dos poucos consensos que tem na literatura. Quanto maior avança a idade, mais chance a gente tem de ter o câncer de mama, certo? Principalmente depois dos 69 anos. Então eu queria falar pra vocês outra coisa. Tem algumas pessoas nos países mais desenvolvidos que têm advogado que não está mais sendo aconselhado a fazer o autoexame da mama. Isso, gente, é para os países desenvolvidos que as pessoas têm acesso à saúde com regularidade, fazem o rastreio a partir dos 40 anos anualmente, ou seja, todo ano essas pessoas estão indo no ginecologista, estão sendo examinadas, estão fazendo esse exame. No Brasil a nossa realidade não é essa, os estudos mostram que a principal forma de achar o câncer de mama é ainda a própria paciente que vai achar alguma lesão suspeita e vai até o seu médico pesquisar e procurar saber o que está acontecendo. Então, a gente super aconselha o autoexame da mama, ou mesmo a mulher conhecer o próprio corpo. Se você conhece o seu corpo, não tem medo dele, você sabe como que é o seu corpo normalmente, você vai saber se tiver alguma alteração e você vai procurar o seu médico. Não precisa se desesperar, vai ter muito falso positivo, você vai achar alguma coisa e no fim não vai ser nada, mas é muito importante você conhecer o seu corpo e ir atrás do seu médico para poder esclarecer essa dúvida, tá? No Brasil, a principal forma de achar câncer de mama é a própria paciente, ou seja, é através do autoexame, na forma clínica. Ou o autoexame é o próprio médico examinando a sua paciente e achando alguma lesão suspeita. A segunda forma de diagnóstico de câncer de mama no Brasil é através de alteração nos exames de rastreamento, ou seja, alteração nos exames de mamografia. Então é a segunda forma de achar o câncer de mama no Brasil. E a terceira é através do derrame papilar, que é quando sai uma secreção da mama. A mais suspeita é aquela que sai, que a gente fala em água de rocha, que é uma aguinha transparente. Essa você tem que procurar o seu médico para ver o que está acontecendo. Então, como a primeira forma ainda é a forma clínica, a paciente palpa uma lesão, o médico palpa uma lesão e vão investigar, então é imprescindível a gente conhecer o nosso corpo, fazer o autoexame da mama, fazer consulta regular ao ginecologista, fazer o nosso rastreio conforme a orientação do nosso médico e se conhecer. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês, para não me estender muito, vocês não ficarem confusas. Qualquer dúvida, eu vou deixar com a Raquel, que me convidou para falar aqui o meu e-mail. Vocês podem me perguntar e eu respondo para vocês, tá bom? Porque às vezes a gente fala muito rápido, é muita informação para quem não tá acostumada com esses termos, né? Acaba ficando um pouco confuso. E qualquer coisa, o vidinho vai ficar à disposição, se vocês quiserem rever as informações também, fiquem à vontade. Um beijo, se precisar, tô aqui.